Queridos irmãos em Cristo, que Jesus nos abençoe nessa noite e que todos nós possamos receber tudo aquilo que viemos em busca. Nós vamos hoje tentar fazer uma breve reflexão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o roteiro seguro para alcançarmos a nossa felicidade. Então, duas personagens que eu acho muito interessante dentro do Evangelho, e eu resolvi fazer um comparativo dessas personagens que marcaram o Evangelho. Uma do homem rico que foi procurar Jesus, né? Ele teve um interesse por procurar Jesus. E também Zaqueu, que também era rico, e ele representava os publicanos. Os publicanos eram os cobradores de impostos. Eles eram detestados pelos judeus. Por quê? Porque eles traíam os judeus, o pessoal da raça. Porque as pessoas que tinham dinheiro naquele tempo, eles iam lá no imperador romano e comprava a posse de certas regiões para cobrarem os impostos. E nisso, eles pagavam adiantado para o imperador, chegava lá e falava assim: quanto que vocês cobram para cobrar um imposto ali da cabreúva? Como se a gente fosse na prefeita e fizesse isso. Ela falava: bom, lá sai 10 mil reais. Ah, tá. Então eu posso pagar para a senhora antecipado, a senhora me ajuda a eu cobrar? Faço o trabalho para a senhora? Sim. Vou mandar homens do exército para auxiliá-los. Então, ele pagava os 10, só que na hora de cobrar, por isso que nós detestamos pagar imposto. Ele não cobrava 10, ele tinha que arrecadar não 20, nem 30, mas 100. Né? Então vem daí nossa resistência em pagar impostos. Né? Então ele era muito rico, mas ele tinha uma vida infeliz. Ele não estava satisfeito com aquela vida, embora ele tinha tudo. Porque ele tinha que viver ali entre os judeus, e ele era muito discriminado. Porque ele não era um simples publicano, ele era o chefe de muitos publicanos. Ele também terceirizava a outros publicanos a cobrança de impostos, entendeu? Era a terceirização da terceirização. E assim, era um absurdo que faziam com os judeus. E essas pessoas, sendo judeus também, então o povo separava. Eles não conseguiam falar com pessoas, com judeus comuns. Ninguém queria prestar serviços a ele. Então eles eram muito discriminados. Por isso que Jesus, em algumas partes, falava assim: olha, para os fariseus, né? Os fariseus eram os representantes religiosos, né? Os fariseus e os sacerdotes. E ele falava assim, que vós fariseus hipócritas, as meretrizes e os publicanos entrarão no reino dos céus primeiro do que vós. Tamanho era a maldade que tinha nos religiosos da época, né? Que colocavam fardos nos ombros das pessoas e eles mesmos não cumpriam, fardos religiosos, né? Cobrança de dízimo, exigência, tudo. E Jesus, vendo essa hipocrisia, ele denunciou. E ele denunciou até comparando com as pessoas mais detestáveis da época, os publicanos, as meretrizes, porque é a hipocrisia, né, que reinava entre eles. E Jesus combateu isso o tempo inteiro. Então, chegou um certo momento que Zaqueu, enjoado dessa vida, resolveu que ele queria se encontrar com Jesus.
Ele queria conhecer esse homem, porque a fama dele se estendeu demais. E ele falava, essa criatura é espetacular. Pensa, eu sou rico, eu quero ser amigo desse homem. Porque com ele eu vou ter, de certo, uma vida melhor, mais agradável. Eu vou ser mais feliz dentro de mim. Tudo bem. E esse encontro então aconteceu. Mas fazendo um paralelo, tinha um outro homem muito rico, que também se interessou em conhecer o Cristo. Esse homem, ele era mais rico que todos os publicanos juntos. Aliás, ele era um dos mais ricos dos judeus. Dizem alguns estudiosos que ele tinha frotas de navios e que ele até emprestava navio, que os navios deles era mais confortável que aqueles navios militares dos romanos, e ele emprestava esses navios dele para os passeios do imperador. Então ele era muito amigo do imperador, que tomava conta de tudo aquilo, né? E então, ele pensou consigo mesmo, bom, eu tenho toda a riqueza, todo o conforto, tudo o que eu quero, mas eu sei que eu vou morrer. E tem esse homem aí, esse Nazareno, que ele faz coisas impressionantes. Ele levanta os paralíticos, ele limpa os leprosos, né? Ele perdoa pecados, ressuscita os mortos. Aí interessou para ele. Se eu, com essa riqueza, consigo me aproximar dessa criatura e consigo a vida eterna, será que está bom? Viver plenamente na eternidade com conforto pleno, o que não existe, não é verdade? Na nossa vida, aqui na terra não tem nada disso, até o mais rico vai sofrer igual, porque Deus é justo, né? E Ele não tem preferidos, nem preteridos, Ele trata todos iguais, e todos nós temos a vida que necessitamos com as dificuldades que temos para crescermos. Mas esse homem resolveu então, como Zaqueu, pesquisar como encontrar com esse homem. Só que esse rico, mais astuto, falou, poxa, eu não vou me misturar com essa multidão sem ser reconhecido. Quem é esse cara? Com quem ele anda? E pagou os seus servos, mandou que fosse pesquisar tudo sobre ele. E então vieram com a notícia de que ele andava no meio, e sempre tinha uma multidão com ele. E essa multidão vivia atrás dele para que ele produzisse os milagres e salvasse as criaturas. Então só tinha gente pobre, só tinha gente necessitada, doente, e ficava atrás do Cristo. E então, o que ele fez? Eu tenho que me aproximar dele, e eu não posso ir do jeito que eu vivo, porque ele se vestia de púrpura. Púrpura só vestia os nobres naquela época, entendeu? Então ele teve que se travestir, mudar de vestimenta para ir até o encontro do Cristo e se disfarçar como um João ninguém daqueles que seguiam o Cristo. E então, assim ele fez, se preparou, se vestiu como aqueles pobretões com as túnicas bem rotas e bem simples. Ele não era reconhecido,
por ninguém dali. Tanto é que ele entrou no meio da multidão e só não chegou muito próximo do Cristo, porque no princípio os discípulos faziam o papel de ser guarda do Cristo. Então eles só protegiam o mestre, né? Depois então da ida do Cristo é que eles começaram a fazer diferente as suas ações. Mas até então, eles eram guardas do Cristo. Eles protegiam quem chegava, quem se aproximava. E tem várias passagens no Evangelho que mostram isso. Até Pedro querendo nortear o caminho que o Cristo ia andando, né? Ele falava, não, Senhor, deixa essa aí que é uma louca. Não atenda a ela. E Jesus sempre contrariava, né? E atendia. E esse camarada se aproximou. Não era conhecido de ninguém, e ele chegou, mas o Cristo já sabia e o reconheceu. Estacou na frente dele, e ele então reverenciou, né? Disse assim, bom mestre. Bom mestre, na verdade, era uma forma de lisonja que os nobres usavam com eles e exigiam daqueles seus inferiores que também usasse para com eles. Ele era acostumado às lisonjas aos nobres, inclusive ao imperador. Bom mestre, ele então quis fazer um agrado a Jesus, tentando já convencê-lo do que ele queria. Eu preciso ter a amizade, não é assim que os políticos fazem, e nós mesmos como agindo como político, falando, meu amigo, como vai? Você nunca, meu bom amigo, você é uma pessoa extraordinária, isso é lisonja. E eles eram acostumados a usar isso, e ele foi usar com Jesus. Então ele fala, bom mestre. Aí Jesus fala, por que me chamais de bom? Já refutou a lisonja, não foi? Bom mesmo só o Pai. Só o Pai, porque Ele nos dá tudo. Só Ele é bom. Mas Jesus quis com isso mostrar já Deus para ele, apresentar, olha aqui, o dono da vida é Deus. Que você esqueceu, que está lisonjeando o Filho, mas por interesse. Deixa eu te apresentar o Pai. Por que me chamais de bom? Bom mesmo é o Pai. Porque Ele permitiu até que eu viesse aqui, o Filho dele, para apresentá-lo para vocês. Porque o Pai que vocês conheciam era outro. Era um Deus vingador, malvado, que tinha preferidos e preteridos, não é? Então, eles tinham um equívoco quanto à imagem de Deus. Deus era meu, mas Deus é o Pai de todos. Então, por isso Jesus disse, porque bom mesmo é o Pai. Esse sim é bom. Aí ele falou assim, mas o que você deseja? Mas mestre, o que fazer para alcançar a vida eterna? Olha só a intenção dele. A vida eterna, rico, com todo o poder. Nossa, vai ser bom demais, né? Tudo eu posso. Porque a riqueza, diz lá no Evangelho, é o maior perigo para o homem. Ele é o maior inimigo, ela é a maior inimigo, porque ela excita o orgulho, o egoísmo e a sensualidade. Dê dinheiro para a gente e nós ficamos poderosos, sensuais, né? Egoístas, porque logo esquecemos quem nos ajudou e nos afastamos das pessoas. A riqueza faz isso. Então Jesus
conhecendo aquele camarada, sabendo que ele era muito rico, ele fez a primeira pergunta: e o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus falou assim: é só cumprir com os mandamentos. Ele estava falando, todo mundo ali estava ouvindo, não é? Só cumprir com os mandamentos. E ele arrogantemente disse: mas quais os mandamentos? Jesus falou assim: aqueles mesmo que você conhece. Não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não honrarás seu pai e sua mãe, não é? E aí ele falou assim: mas estes aí eu já cumpro desde a minha mocidade. E aí ele se estrepou, porque ele fez a segunda pergunta. E a segunda pergunta ele fez: o que mais devo fazer? Aí Jesus, o conhecendo, disse assim: bom, se quiser ter um lugar no céu, vai lá, vende todos os seus bens, distribui aos pobres e terás um lugar no reino dos céus. E depois, vem e me segue, então terás a vida eterna. Aí aquilo era demais, porque ele falou: mas que homem é esse? Como ele sabe quem sou eu? Mandar eu vender todos os meus bens, entregar aos pobres, é muito para mim. Ele entristeceu. Aquelas pessoas que ali estavam, será que entenderam alguma coisa? Um pobretão daquele, vestido daquele jeito? Claro que não. Então, ele abaixou a cabeça e saiu triste. E Jesus então ensina aos que estão ali, falou assim: em verdade vos digo, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Né? A dificuldade que temos em nos desapegarmos. Né? Desapegarmos de tudo. Nós nos apegamos até à nossa rotina. Porque se de repente nós recebemos uma notícia agora: olha, você não volta mais para sua casa. Meu Deus, não, Senhor, não, deixa eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. Nós não conseguimos conviver com isso. Não é verdade? Isso é apego. Nós nunca estamos prontos para mudar tudo de uma hora para outra. Porque é o nosso apego. É normal. Mas a nossa vida não vale mais que isso. Ela pode ser tirada de uma hora para outra. O pai pode fazer isso. E às vezes ele demonstra isso. Então, nós vamos ter a vida eterna. A vida eterna espiritual. E ela vai ser mais sublime quanto maior for o nosso desapego. Tá, o homem foi embora triste. Do outro lado, está Zaqueu, querendo encontrar com o Cristo também. Só que ele não mentiu. Ele não deixou de ser ele mesmo. Contam alguns estudiosos que quando ele tinha previsto pelos estudos aonde Jesus ia passar, e ele estava cuidando para que na passagem ele conseguisse ver aquele homem, ele estava muito ansioso. E ele era muito baixinho, diz o Evangelho. Isso tudo é alegoria. Ele era muito baixinho. E por ser publicano, quando ele se aproximava na multidão, o pessoal abria. E às vezes, como perceberam que ele queria saber quem estava, aí trancavam. Não deixava ele passar, porque tinham raiva. Tinha raiva dele. Então ele se via numa situação muito
presa, não podia ver, esse homem vai passar, eu não vou conhecer ele. A ansiedade dele foi crescendo de um tanto, que ele foi e subiu num pé de sicômoro, um arbusto. Mas olha só como o evangelho é extraordinário. Ele era pequeno, como todos nós somos pequenos diante do Cristo, não é? E para ver Jesus, nós precisamos o quê? Nos elevar. E ele subiu no pé de sicômoro para avistar Jesus no meio, e a multidão ia passar ali. E ele naquela ansiedade, querendo saber, mas os judeus são tudo parecido, como é que vai ser? Ele procurou saber, mas ele tinha o mesmo semblante dos judeus da época, a barba, dizem que era cabelo comprido, dizem que era um homem bonito. Então ele ficou esperando ver alguém diferenciado. E ansioso, falou, eu vou perder, porque ele vai passar, e eu vou perder. Ele morava em Jericó, e Jesus estava passando por Jericó, e era no final de tarde, e então, de repente, Jesus vem debaixo do pé de sicômoro, e diz para ele assim, Zaqueu, Zaqueu. Ele falou, meu Deus, como que esse cara sabe meu nome? Ele sabe quem nós somos, todos, sabe de todas as nossas vidas, tudo que se passa até no nosso pensamento mais escondido. Ele chegou e falou, Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou me hospedar na tua casa. Olha, Zaqueu tinha condição de receber o Cristo fisicamente? Tinha. Ele tinha casa grande, porque o Cristo, aonde ele se hospedava, ele não ia sozinho, no mínimo tinha mais 12. Fora que a gente fala, aonde ele estava, estavam os fariseus, os escribas, tudo para ver o que ele fazia. E alguns membros daquela multidão que o seguia. Então era muito difícil ele ficar só. E então, Zaqueu desceu e falou, não, tudo bem, já foi mandar preparar tudo para Jesus ficar na casa dele. Mas Jesus, quando ele fala, Zaqueu, desce, que hoje eu vou me hospedar na sua casa. Será que ele falou da casa material? Falou também, mas não era esse o objetivo. Ele estava falando da casa íntima de Zaqueu. Ele não estava querendo ser feliz. Ele falou, hoje eu vou me hospedar na tua casa. Hoje você vai sentir a minha vibração, a minha felicidade. E você ficará com ela para sempre. Deixa eu me hospedar na sua casa. Ele pede isso para nós todos os dias. E então, Zaqueu foi, e já estavam lá começando a alimentação, quando Zaqueu se aproxima dele e fala assim, mestre, decidi que vou devolver a todos aqueles que eu prejudiquei, vou dar tudo o que eu tomei de indevido, e mais 4 vezes. 4 vezes era a lei, quando um camarada era condenado a devolver para o outro o que ele tomou indevidamente, a lei dizia que você tinha que devolver e pagar mais 4 vezes o que tomou. Então, ele chega e fala para o mestre assim, mestre, hoje eu prometo que vou dar o que eu tirei, e mais 4 vezes. Ele estava ali cumprindo a lei dos homens.
Jesus então, satisfeito, disse a todos: em verdade vos digo, que hoje o nosso Pai está em festa, porque um homem estava morto e ele renasceu para o Pai. Ele conseguiu realmente entrar dentro de Zaqueu, o que ele não conseguiu lá com aquele outro que não estava preparado. Zaqueu estava preparado, o outro homem rico não estava pronto para desfazer dos seus bens. Zaqueu estava, porque ele viu que a riqueza não lhe trazia a felicidade que ele tanto queria. O conforto e tudo que ele tinha não era possível que garantisse a sua felicidade. Então, o Evangelho é espetacular. A presença do Cristo contaminava. Emmanuel, em 2000 anos, num dos 5 romances psicografados pelas mãos santas de Chico Xavier, ele fala que as criaturas que cruzavam os olhos com o Cristo nunca mais eram a mesma. Mesmo os algozes promoviam uma perturbação espiritual, emocional nas criaturas que era insuportável. Aí nós imaginamos o que sentiu Pilatos. E se formos acompanhar a história dele, vemos muito sofrimento para a reparação. Então, queridos irmãos, que nós hoje sejamos como Zaqueu. Sintamos a presença dele, porque ele se faz presente aqui, o Cristo. Ele está em todo lugar que nós evocamos. E nós, quando viemos aqui, nós evocamos para que ele nos cure. Nós somos aquela multidão que seguia ele, sem estar muito dispostas a modificar de fato, mas em vendo os milagres, em participando do seu magnetismo, aquelas pessoas se tocavam, e então modificavam as suas vidas, e ali se fazia o milagre, porque muitos se curavam, mas já nem estavam mais pensando nas doenças, porque era tanto o magnetismo do Cristo, que se esqueciam, depois iam, mas meu Deus, eu estou curado, porque eles pensavam no que o Cristo, eles entravam dentro daquela sublime magnitude, e aquilo modificava as pessoas. Eu tenho certeza que ele se faz presente nessa noite, e que, se Deus quiser, vai nos trazer tudo aquilo que nós viemos em busca. Muito obrigado pela paciência de nos ouvir. Que Jesus nos abençoe e dê a todos nós um ano extraordinário, cheio de muito trabalho, dedicação, empenho e luta para fortalecermos a nossa fé. Muito obrigado a todos.